Muita gente diz que Gramado é um paraíso isolado, mas isso faz parecer que aqui é longe de tudo. Será que isso é verdade? E acima de tudo, será que isso é um defeito ou é uma qualidade? Hoje a gente vai explorar esse assunto em detalhe e eu vou te mostrar a quantidade e a qualidade do tempo das coisas por aqui. E talvez tu possa enxergar o tempo, as distâncias, a logística e as experiências de uma forma diferente. O meu nome é Felipe Mazotti e se tu precisa de alguém de confiança para investir e para morar aqui em Gramado, fala comigo, felipe.mazotti.net. Gramado fica no interior do Rio Grande do Sul, a 100 quilômetros de Porto Alegre, uns 500 quilômetros de Florianópolis e 1000 quilômetros de São Paulo. Qual é a distância de onde tu tá até Gramado? E tu já pensou em vir de carro até aqui? Como é que será que é essa viagem? Muita gente faz isso e acha incrível essa aventura. Eu já morei em grandes cidades do Brasil, dos Estados Unidos e da Europa. Eu sei bem como é que é a vida nesses lugares. O ritmo, a pressa, a rotina alucinante. E eu também sei e posso te mostrar como é que é a vida de verdade aqui em Gramado. Tanto é que eu voltei para cá depois de mais de 10 anos fora daqui. E o primeiro ponto que todo mundo fala sobre morar em Gramado é sempre a mesma coisa, a distância. É muito isolada, é longe de tudo, é só para turista, é bom para visitar e não é para morar, é difícil de se adaptar. Mas quando a gente fala de distâncias, o que realmente importa? E acima de tudo, o que tu quer estar perto e o que tu quer estar longe? E o que significam de verdade o tempo, as distâncias e as experiências nesse contexto? É fácil dizer que Gramado tem segurança, que tem qualidade de vida, que tem um clima muito bom. Mas o que muitos dizem é de que adianta tudo isso se a gente está longe de tudo? Longe dos shoppings, dos estádios, dos aeroportos, do comércio, dos hospitais e, acima de tudo, longe dos amigos. Primeiro de tudo, os teus amigos vão adorar se tu morar em Gramado. E sobre os outros pontos, eu tenho alguns segredos para te contar. Nas capitais e nos grandes centros, as pessoas têm a impressão de estar perto de tudo que elas querem. Mas qual é o custo disso? E além disso, será que elas sabem realmente o que elas querem? Muitas vezes as pessoas passam mais tempo no trânsito do que no show, mais tempo procurando estacionamento do que curtindo o restaurante. O lazer acaba se resumindo muitas vezes à mesma coisa, ao shopping center. E além disso, andar pela cidade carrega um componente de insegurança constante. E tu já te sentiu isolado numa cidade grande? Isso acontece com muita gente. Rodeado de pessoas, mas se sentindo sozinho. E aí, a vida se resume a trabalho, trânsito e compromissos. E no fim, ficar perto de tudo acaba custando o que tu tem de mais valioso: o teu tempo, a tua saúde, o teu sonho e a qualidade de vida que tu sempre quis. E é aí que a gente resolve essa questão. Eu vou te mostrar que Gramado está a 2 horas de qualquer lugar do mundo e de tudo aquilo que tu gostaria. E essas 2 horas, elas não são de trânsito, de correria e de insegurança. Elas são 2 horas de liberdade, de estradas bonitas, de ar puro, de tranquilidade sem pressa. Esse mapa mostra todos os lugares que tu consegue chegar em até 2 horas partindo de Gramado. É uma janela de oportunidades. E agora eu vou te mostrar tudo isso em detalhe. Sobre os comércios, os shoppings e os atacados. Vamos fazer de conta que tu não sabe que Gramado é um shopping a céu aberto. Mas a verdade é que não faltam shoppings de qualidade nas regiões metropolitanas de Porto Alegre e de Caxias do Sul. Tudo isso a só 2 horas de Gramado. Além disso, no caminho até lá, existem diversos atacados, lojas de departamento, de utilidades, de construção e muito mais. E bem no meio do caminho existe o E-Fashion Outlet, onde tem várias das melhores marcas, comida boa, estacionamento e uma parada obrigatória exatamente no meio do caminho entre Gramado e Porto Alegre. E a partir de lá, em 1 hora tu tá em Gramado. Em relação a esportes e entretenimento, tu deve saber que Gramado é um dos lugares que mais tem eventos no Brasil. Mas se ainda assim tu quer mais, tá tudo logo ali. A Arena do Grêmio e o Beira-Rio tem o melhor futebol do Brasil todas as semanas. E tu pode inclusive te enturmar com os gremistas e com os colorados aqui de Gramado e junto com eles até lá. Além disso, o Araújo Viana, o Teatro da Fevale e vários outros lugares em Porto Alegre têm shows e cultura todas as semanas à tua disposição. Tu vai lá, assiste, aproveita, volta tranquilo e ainda dorme em casa em Gramado.
Para muita gente é importante estar perto do litoral e da natureza. E aqui em Gramado, além dos parques, da natureza, das florestas, dos lagos e das piscinas que tem por aqui, em 2 horas tu chega no litoral norte do Rio Grande do Sul, um dos mais dinâmicos e desenvolvidos do Brasil. É só pegar a Rota do Sol, que é uma estrada linda entre as montanhas, ou a Freeway, que é uma das rodovias mais eficientes do Brasil, e em 2 horas tu tá no litoral e tu pode curtir. É um lugar onde todos os gaúchos se encontram em janeiro e fevereiro. E se não bastasse a gastronomia e as experiências que tem aqui em Gramado, eu tenho muito mais para te oferecer. Se tu quiser um fim de semana diferente, mais romântico ou para descansar, o Vale dos Vinhedos está a menos de 2 horas aqui de Gramado. Todo o contexto dos vinhos, das comidas e dos lugares. Tem gente que vem de muito longe, do Brasil inteiro e até do exterior só para isso. E tu tá aqui do lado e pode ir todo fim de semana. Além disso, os melhores churrascos estão aqui nos campos de cima da serra, na região de São Francisco de Paula, a menos de 2 horas de Gramado a norte. Lá, toda a cultura da pecuária se conecta com a tradição gaúcha. Tudo isso cercado por caminhos, estradas lindas, restaurantes típicos e muita hospitalidade. E sobre o desenvolvimento acadêmico e profissional por aqui, sabe que aqui em Gramado a gente é referência no Brasil em oportunidades de desenvolvimento no ramo da hospitalidade, da gastronomia e do turismo. Mas se tu quer mais do que isso, a Prefeitura de Gramado oferece transporte gratuito para algumas das melhores universidades do Brasil que estão aqui no entorno de Gramado, como a UX, em Caxias do Sul, a Fevalho, a Unicinos e a PUC, no entorno de Porto Alegre. Essas universidades são referência nacional, têm formação de alto nível em vários campos do conhecimento. E isso tudo pode ser desenvolvido por aqui mesmo em vários ramos de atividade, tanto na indústria, quanto na saúde, na criatividade, no desenvolvimento, nos serviços, na tecnologia e no empreendedorismo aqui na região da Serra Gaúcha. E sobre saúde, o clima, a tranquilidade e o ar puro aqui de Gramado já te fazem bem. Mas se tu precisa de cuidados, Gramado tem um hospital pronto para atendimentos de urgência e de emergência. E além disso, diversas clínicas especializadas em vários ramos por aqui. Mas se tu quer mais do que isso, Porto Alegre tem hospitais como Moinhos de Vento e o Mãe de Deus, que estão entre os melhores do Brasil, além de vários centros de excelência em tudo que é especialidade e tratamentos no ramo da saúde. Quando eu digo que o mundo está a 2 horas de Gramado, isso é verdade. A gente tem uma conexão com o mundo, que é o Aeroporto Internacional Salgado Filho, logo na entrada de Porto Alegre. E ele conecta todo o Rio Grande do Sul, especialmente Gramado, com qualquer lugar do Brasil e do exterior. E para quem já morou em grandes cidades do exterior, sabe que a logística e o tempo até os aeroportos é algo complicado. Mas no horário certo de carro, o caminho entre Gramado e o aeroporto de Porto Alegre é de menos de 1h30. Mas para facilitar, tu pode pegar um transfer ou um ônibus no centro de Gramado, que ele te deixa no salão de embarque do aeroporto a qualquer hora do dia. Tudo isso que eu te mostrei está a no máximo 2 horas de Gramado. E esse é mais ou menos o tempo que as pessoas passam no trânsito, estressadas e inseguras nas cidades grandes todos os dias. E acima de tudo, a estrada até esses lugares é bonita, é cheia de natureza, de lugares e de contextos. É só colocar uma playlist ou um podcast que tu gosta e aproveitar a viagem. Mas o melhor de tudo, depois de todas essas aventuras e lugares, é voltar para casa. Porque tu vai estar voltando para Gramado, uma cidade incrível, que não falta o que fazer e ainda por cima carrega toda uma qualidade de vida, uma segurança, um clima agradável e toda a tranquilidade que tu sempre quis. E a pergunta que fica é, será que Gramado é realmente longe? Ou longe está a qualidade de vida que tu quer? Nesse mapa estão todos os lugares que tu chega em 2 horas a partir de Gramado. E tu vê que eu marquei vários pontos interessantes que a gente discutiu aqui nesse vídeo e vários outros que vale a pena visitar. O link para esse mapa completo e interativo tá na descrição do vídeo. E com toda a qualidade do que eu compartilho contigo nesses vídeos a respeito de informações, de dados e de ideias sobre como é morar e investir aqui em Gramado, imagina quanto eu não posso te ajudar na hora de comprar um imóvel por aqui.
Fala comigo, felipe.mazotti.net. E se tu quer conhecer o melhor e o mais completo portal de imóveis residenciais de Gramado, é só acessar morarenGramado.com.br.